Olá, começa agora o JR Entrevista. A Agência Espacial Brasileira é responsável por formular, coordenar e executar a política espacial do Brasil. A agência é um órgão central do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e é uma autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, para falar sobre os projetos e a importância da Agência Espacial, a gente recebe aqui o novo presidente da agência, Marco Antônio Chamon. Muito obrigado pela sua atenção com a gente, temos muito assunto pela frente e eu queria já começar explicando o que é o Sistema Nacional de Desenvolvimento nessa área que parece tão distante, mas talvez não seja tão distante assim das pessoas. Perfeitamente. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui, explicar um pouco a respeito do programa espacial. Obrigado ao telespectador por essa audiência, esse Perfeito. Ouvido atento. A gente que agradece. A ideia é mais ou menos a seguinte: o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais é um sistema antigo, no sentido legal da expressão, um decreto que define isso, e ele tenta organizar as atividades espaciais, porque elas são absolutamente importantes. Eu espero ter oportunidade de explicar por quê para você. Vamos explicar, claro. E ele tem a Agência Espacial Brasileira como órgão central, é aquele órgão de grandes diretrizes, né, um órgão que aponta para onde vai o programa espacial. Obviamente ele segue orientações gerais do governo, mas é o órgão central dessas diretrizes. E ele tem dois braços executores, que é onde o programa espacial acontece efetivamente. Um é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos e que se dedica, entre outras coisas, à área espacial e ao meio ambiente, mas à área de satélites, controle de satélites e usar os dados dos satélites. E o DCTA, o Departamento do Comando Técnico Aeroespacial, que é responsável pelas questões de bases de lançamento, o Centro de Lançamento em Alcântara, Perfeito. E foguete, um desenvolvimento nacional. Então, o sistema foi concebido para que, a partir desses órgãos, que são órgãos de governo, né? Na realidade, eu gostaria de dizer, são órgãos de Estado. Sim, né? Claro. Eles desenvolvem esse programa tentando, de um lado, promover a indústria e, do outro lado, promover os benefícios para a sociedade. Perfeito. Né? Então, essa é a estrutura, digamos, do programa, e dessa forma ele opera, podendo aí realizar as diretrizes do governo com a utilização de meios espaciais. Perfeito. Mas até para falar já da importância, eu queria saber exatamente como é que quais são as atividades desse programa e a importância delas para as pessoas, né? Perfeito. Eu costumo dividir isso em três grandes áreas, tentar explicar rapidamente. A primeira, que é bastante simples até de compreender, são os benefícios diretamente para a sociedade. Não parece óbvio, dito a primeira vez, um satélite com benefícios óbvios à sociedade, mas todo mundo tem um celular com GPS. O GPS só existe porque existem satélites que transmitem um sinal no espaço. Todo mundo consulta a meteorologia para saber se é possível fazer o churrasco no final de semana. Só existe meteorologia avançada por causa de satélites. Todo mundo se preocupa, e se preocupa cada vez mais com a questão do meio ambiente, por exemplo, com a questão de queimadas ou desmatamento da floresta amazônica. A floresta amazônica tem 5 milhões de quilômetros quadrados, essa é a Amazônia legal. Sim. Você não faz isso, você não faz monitoramento disso sem satélite. O Brasil tem meio Brasil, digamos assim, de águas em zona econômica no oceano, a chamada Amazônia Azul. Sim. Você só monitora isso com satélite e o acesso é ainda mais difícil. Então, essa primeira parte de benefícios diretos para a sociedade, localização de GPS, telecomunicações, meteorologia, são coisas mais ou menos óbvias, são coisas mais ou menos simples de explicar que existem. Elas são tão simples que a gente até vive sem percebê-las. Tem uma segunda dimensão que é econômica. Certo. Né? Você precisa desenvolver uma indústria espacial, você precisa gerar empregos, você precisa gerar empregos de qualidade, nós estamos falando de alta tecnologia, e você precisa desenvolver as aplicações, meteorologia e outras, que serão utilizadas pela população. Então, existe uma parte econômica muito importante. Certo. Associada a ela também tem uma parte de segurança. Claro, uma questão de fronteiras e coisas desse tipo podem ser monitoradas e são monitoradas por satélite. E a última
essa é bem rapidinho, e aquela que eu acho mais difícil e que vocês ajudam enormemente a fazer é o imaginário. Né? Toda criança quer ser astronauta e coisas desse tipo. Né? Então, nós fazemos tudo isso aqui no Brasil? Ainda não, mas nós fazemos uma boa parte. Em março, a Agência Espacial Brasileira fez o primeiro lançamento de um foguete privado no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Foi um foguete sul-coreano e desde 2019 operações comerciais podem ser feitas em Alcântara. Essa foi a primeira privada. Eu queria saber do senhor dessa experiência. Há uma mudança de perspectiva muito grande com a utilização econômica da base espacial, com a abertura da base espacial, da base de lançamento, perdão, para atividades estrangeiras. Ela foi concebida originalmente por questões de autonomia. Se eu quero ter um foguete próprio, eu quero ter de onde lançá-lo. Se eu quero ter satélites próprios, eu gostaria de lançar esses satélites com os meus foguetes. Então, a concepção original era uma concepção em termos de autonomia. Muito rapidamente, a gente percebe, mas demorou para implementar, mas muito rapidamente a gente percebe que a base de lançamento estando pronta e o foguete ainda em desenvolvimento, né, a base não pode esperar. Né? A base é não é uma, é a base mais bem localizada no mundo para lançamento de satélite. Ela é melhor que a base de Kourou, que fica na Guiana. Né? Então, vamos utilizá-la. Como é que a gente utiliza? Abrindo a possibilidade de que lançamentos estrangeiros sejam feitos da base. Não estava na concepção original, mas está agora, é perfeitamente possível. Mas não é trivial de fazer. Tem questões de segurança, tem questões diplomáticas, tem questões de acordos. E isso foi sendo vencido aos poucos e houve o primeiro lançamento de um satélite sul-coreano, perdão, de um foguete sul-coreano da base de lançamento de Alcântara, e isso meio que inaugura os lançamentos. E a gente espera que isso atraia a atenção de outros potenciais candidatos a lançadores e isso transforme não só a base, economicamente, mas também o desenvolvimento da região. Uma região isolada, uma região menos desenvolvida, e a gente espera que isso traga benefício para a região também. Se a gente voltar na história e observar essa região, justamente pela posição geográfica, até eu quero, para a gente avançar nisso, foi muito disputado o apoio brasileiro durante a Segunda Guerra, justamente por causa dessa posição privilegiada. O que define, o que diz que essa base de Alcântara é tão especial em termos de posicionamento? É só uma questão geográfica? É só a questão da proximidade com o Equador? Porque a linha do Equador passa no mundo inteiro. Geografia é destino. Né? Então, para você fazer um lançamento, se você procurar todas as bases de lançamento no mundo, tem pouquíssimas exceções desse tipo, elas estão próximas ao mar. Por uma questão de segurança meio óbvia, você lança o foguete em direção ao mar, se houver uma falha, e na história espacial houve várias falhas de lançamento de foguete, o foguete cai no mar. Então, você perde o foguete, mas você não afeta populações e coisas desse tipo. Então, lançar em direção ao mar é algo importante. Os países têm, de uma forma geral, o lançamento em direção ao mar. Então, a posição geográfica de Alcântara na costa já é importante. Mas ela não é vantajosa em relação às outras. Todo mundo se coloca no mar. Sim. Aí depois você tem a proximidade do Equador. Né? Aí a proximidade do Equador, vamos passar por cima da física e esquecer os detalhes da física. Quanto mais próximo do Equador, menos combustível você precisa para colocar um satélite, por exemplo, de telecomunicações. Aquele que fica parado em órbita geoestacionária, 36 mil quilômetros, olhando por uma certa região do mundo e transmitindo dados. Né? Mas tudo bem, mas o Equador passa no mundo todo. Sim, mas se você olhar quais são os países que ele corta, você vê, por exemplo, que ele corta grandes regiões desérticas. Perfeito. Ele corta o Brasil inteiro, mas você não vai fazer lançamentos do centro da Amazônia, porque justamente você não está na costa. Você está muito longe da costa e é perigoso. Então, essa posição é importante. Tem uma outra condição, que se você olhar Alcântara, a abertura em relação ao mar, quer dizer, não é só um trechinho que olha o mar. É um trecho de 100 graus, ou seja, você pode lançar tanto na direção do Equador quanto na direção norte em relação ao polo, que são outras órbitas importantes também, com mar aberto. Então, todas essas características permitem que você tenha uma posição geográfica boa. Explorar essa posição geográfica boa é outra coisa. Você precisa de investimentos, inclusive em infraestrutura, acesso e outras coisas.
que é o que está sendo feito. Perfeito. Bom, em relação à tecnologia e investimento, já se fala, e já se faz hoje, já se pratica, principalmente nos Estados Unidos, até outros países também, o lançamento do foguete que ele, por exemplo, ele carrega um satélite e retorna. Isso está no nosso horizonte? Não imediato, a gente tem que primeiro fazer o foguete tradicional, que a maior parte dos foguetes são assim. Muitos estão indo para essa tecnologia, mas não é uma tecnologia trivial. Certo. Né? Os primeiros ensaios americanos falharam. Falharam, exatamente. Mas funcionam agora perfeitamente. Então, não é o primeiro passo, mas está na trajetória, está no roteiro tecnológico. Se você procurar os outros países, são poucos países no mundo que fazem foguete. Então, uma dezena de países no mundo que fazem lançadores de satélite. Eles estão perseguindo, porque aí ficaram um pouco para trás, estão perseguindo essa tecnologia de estágio retornável. Né? O Brasil, não. Os lançadores com os quais nós estamos lidando agora, nos quais nós estamos trabalhando agora, são mais tradicionais no sentido de que você perde todos os estágios e executa a missão. O passo seguinte, mas isso é futuro, a vantagem do programa espacial, vantagem ou maldição, não sei, é que a gente é obrigado a pensar 30 anos. Ah, verdade. Né? Então, nesses 30 anos, aí tudo bem, a gente pode imaginar que estaremos já no domínio completo do foguete, já pensando nos estágios retornáveis. Perfeito. Quero só dar um recado para você que está nos assistindo. Você sempre pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e nas nossas redes sociais. Por falar em pensar para frente, não tão longe, 30 anos, mas tem um plano estratégico que é de 2023 a 2026. Nesse curto espaço de tempo, falando em desenvolvimento dessa tecnologia, o que está previsto? Vamos lá. Nós temos, eu vou mencionar, tem muita coisa, eu vou mencionar 4 delas que eu tenho como grandes objetivos iniciais, porque são grandes projetos. Se você me perguntar depois, eu falo a respeito de AEB Escola, eu falo a respeito de microgravidade, mas eu gostaria de mencionar 4 grandes projetos hoje, nos quais o Brasil está engajado na área espacial. O primeiro deles nós já conversamos, então passo rápido, base de lançamento. Certo. E a comercialização dessa base de lançamento e os foguetes associados que nós estamos desenvolvendo. Isso tem que continuar, isso é algo que vem de coisas passadas que a Agência Espacial Brasileira tem desenvolvido, isso vai permanecer. Segundo, o que é novo, né? O que é fruto das viagens do presidente Lula recentes, China e Argentina. O presidente Lula vai à China, assina um acordo, nós vamos retomar uma parceria bastante antiga, faz 35 anos hoje com a China, e fazer um novo satélite, o Ciber 6. Então, mais uma vez, nós já fizemos 6 satélites com a China, vai ser o 7º satélite com a China. A contagem é um pouco estranha, tem Cibers 2 e 2A, tem 2B, tem Cibers 4 e no ar hoje o 4A. Então, a contagem fica um pouquinho diferente. Mas, basicamente, nós estamos fazendo mais um satélite com a China. E também na viagem do presidente Lula à Argentina, se consolida o Sabiamar, um satélite, na realidade uma constelação, são 2 satélites, em conjunto com a Argentina. Então, isso está no radar, isso está sendo feito. O satélite argentino-brasileiro é mais consolidado no sentido de que nós já estamos trabalhando na construção dele. Se você vai a São José dos Campos, entra no laboratório de integrações e teste do LIT, você vai ver ele sendo construído, ele está sendo montado já. O satélite com a China, o satélite sino-brasileiro, a assinatura é mais recente, nós ainda estamos na fase de estudos, mas ele está acontecendo. Então, isso é satélite. Então, falei de base, falei de satélite, e aí tem ambições maiores, que é o acordo que a gente tem com os Estados Unidos, são 27 países que estão nesse acordo, o Brasil é um dos primeiros signatários, é o acordo Artemis, ou, se você vai me permitir, eu vou falar a versão portuguesa, Artemis, a deusa a caçadora, né? E que, na realidade, representa a Lua. Certo. E a ideia é voltar à Lua e estabelecer uma base mais permanente humana na Lua. E nós fazemos parte desse projeto, junto com essas 27 nações que estão se ampliando. E aí fica a pergunta, nós vamos fazer base na Lua? Brasil vai fazer base na Lua? Ainda não.
Eu gosto do ainda. Ainda não. Nós participamos desse projeto, nós contribuímos de várias maneiras para esse projeto, posso dar um exemplo. E a ideia é estar dentro de um projeto muito avançado, um projeto com um horizonte de 30 anos. É um projeto que, em 2024, os Estados Unidos voltam à Lua com um astronauta, mas a permanência, a base permanente na Lua é alguma coisa de muito mais para frente. O que o Brasil pode contribuir nisso daí? O que o Brasil pode fazer? Há 2 anos que nós estamos nesse projeto e a gente tem explorado o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Se você quer uma base permanente na Lua, pessoas permanentemente lá, você precisa não só dos macacões, dos robôs que vão lá, etc., e que pegam algumas pedras e trazem de volta, o que é fundamental, mas não é disso que nós estamos falando. Você precisa de oxigênio, você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de transporte, você precisa de uma série de coisas instaladas na Lua. Uma das coisas que nós oferecemos aos americanos, eles ficaram interessados, e principalmente nós oferecemos aqui no Brasil, e várias instituições ficaram interessadas, é Space Farm. Perfeito. Uma fábrica, uma fazenda no espaço. No caso, uma fazenda na Lua. Você vai plantar na Lua? Não, não é assim que funciona. Você tem grandes containers no qual você vai Sim, isso já está consolidado. A fazenda urbana, por exemplo, já trata em ambiente controlado a produção de microverdes e outros tipos de perfeitamente. Cogumelos. Você vai ter que se virar com a questão de radiação, que na Lua é mais séria, porque não tem atmosfera para protegê-la, e principalmente com uma gravidade que é 1/6 da gravidade da Terra. Perfeito. Então, nós contactamos a Embrapa, porque o agro no Brasil é altamente tecnológico. Aí a gente bateu na porta da Embrapa, a Embrapa ficou interessada, nós vamos assinar futuramente um acordo com a Embrapa para eles começarem a desenvolver e eventualmente fazer testes e começar a entender como é que funciona plantas, né? Plantação, lavoura, no espaço, com as condições do espaço. Condições eletromagnéticas, falta de gravidade e coisas desse tipo. Perfeito. É a nossa contribuição, os americanos estão interessados. É pouco, é muito. É um primeiro passo, é estar dentro do programa, é permitir que a gente leve um experimento para a Lua. Agora, o senhor está falando de uma série de projetos, são projetos grandes, esse de 27 nações é um projeto enorme. Gigantesco. Como é que está o orçamento da agência para esse, pelo menos até 2026, que é esse primeiro passo disso tudo? Bom, o orçamento é modesto, nós não temos o orçamento da NASA, né? Se você vai falar, você tem 20 bilhões de dólares para fazer? Não, não tenho. Você vai ter 20 bilhões de dólares até 26? Não, não vou ter. O orçamento da Agência Espacial Brasileira é bastante modesto. Orçamento, realmente, daqueles aprovados pelo Congresso, destinados especificamente à agência, este ano, por exemplo, foram 126 milhões de reais. Que é um orçamento bastante modesto para aquilo que a gente quer fazer. No entanto, a gente está desenvolvendo, isso já vem acontecendo, mas está muito mais forte agora. Nós estamos desenvolvendo outras fontes de financiamento. Muito recentemente, o Ministério de Ciência e Tecnologia lançou uma chamada para desenvolvimento na indústria com 360 milhões de reais, que é mais que o orçamento da gente. Mais que o orçamento todo. Né? Mas nosso orçamento é constante. A gente espera que ele seja constantemente crescente. Vamos brigar para isso. Mas essas chamadas, mesmo que esporádicas, elas são importantes para manter a indústria funcionando, para desenvolver tecnologias. Então, a ideia é, principalmente, diversificar as fontes de financiamento, porque o orçamento é pequeno, não vou negar isso daí, mas nós temos possibilidade de diversificar essas fontes de financiamento e, principalmente, nós temos oportunidade de transversalizar o programa, levá-lo a outros ministérios que têm necessidades e interesses na área espacial. Tá Num primeiro momento você oferece as vantagens, só no segundo que você pede o dinheiro. Tá certo. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora, perfeito. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta tem mais assunto aqui para a gente tratar. No segundo bloco do programa a gente está falando sobre a Agência Espacial Brasileira. Não saia daí, espero você na volta. Estamos de volta com JR Entrevista e aqui com a gente o novo presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. O senhor assumiu recentemente o cargo, no lugar, inclusive, foi do nome que tinha sido empossado na gestão anterior, de Carlos Augusto Teixeira Moura. Eu queria saber do senhor, rapidamente, um quadro, panorama de o que o senhor encontrou na agência. Muitos projetos em andamento. A agência não ficou parada em nenhum momento.
eu encontrei possibilidades futuras de projeto, inclusive programas internacionais. Bom, entre outras ações relevantes da Agência Espacial Brasileira está, por exemplo, o incentivo à ampliação da participação de meninas, mulheres, jovens nas carreiras científicas de ciência e tecnologia. E o que pode se avançar em termos desse tipo de incentivo? Bom, de modo geral, isso é absolutamente importante. Já está mostrado, a diversidade amplia a sua capacidade de criatividade, de opções de trabalho. Então, a diversidade é importante. Além disso, se você não dá essas oportunidades, e infelizmente é verdade, as oportunidades não são dadas como deveriam ser, você está perdendo muito provavelmente mentes brilhantes que estão por aí. Então, isso é importante de uma forma geral, não falo só de programa espacial. Esse é um programa mais amplo, é um programa para STEM, né? Ciência, tecnologia, matemática, engenharia, no Brasil como um todo. Para a área espacial, isso que é uma área muito masculinizada, convenhamos, você tem pouquíssimos astronautas mulheres. Verdade. Né? Só para dar um exemplo, isso é mais importante ainda. Falta gente para trabalhar no programa espacial. Se você não impulsionar jovens, meninas, mulheres, para trazê-los para dentro do programa, você fica com um espaço ainda mais limitado de contratação de recursos humanos para essa área, que são altamente especializados. Então, isso é importante, a agência pretende contribuir com isso daí. Uma das coisas que a gente faz é, por exemplo, trabalhos em escola. Esse é aquele dos 30 anos. Né? Certo. Como disse num painel de astronautas recentemente o pessoal, ele disse, eu não vou estar aqui, mas a pessoa que pisar em Marte tem 15 anos hoje. É verdade. Né? Então, o presidente da Agência Espacial Brasileira não estará aqui, mas o programa espacial trará mulheres, meninas, jovens para dentro dele. Isso é importante. Muito bacana, muito bacana. Um caminho bom aí para a gente pensar em termos de futuro, já que a gente sempre fala dessa área e fala em transferência de tecnologia, em difundir o conhecimento, a gente tem que formar as pessoas também para que essa tecnologia fique aqui. Quero lhe agradecer, muito obrigado pela sua atenção. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir sempre ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, nas nossas redes sociais. Muito obrigado a você também pela sua companhia e até a próxima.